noite, professor. Boa noite, Fabio. Como é que você está? Está cansada, né? Duas manifestações, uma é trabalhando diretamente nela e a outra indiretamente por estar em outra cidade, mas ao mesmo tempo dando o suporte e apoio necessário. Mas Realmente é cansativo. a gente fica focado, como eu até comentei com você, realmente mexe muito com a gente. É muito cansativo, né? Mas vamos. Hoje a nossa temática é falar de narcisismo. Pô, Fabio, deixa eu ver se o pessoal entra mais um pouco aí, né? Eu quero começar falar um pouco da sociedade, ver se dá tempo para nós fecharmos. Aí, ao final, é bom a gente salvar ela novamente, igual às anteriores. E aí fica como arquivada no Instagram. Isso. Que vai salvar. Vai salvando, porque serve como fonte para a gente. Depois a gente pode até... Eu vou estar meio dando a luminosidade, né? Eu também. Eu coloquei uma luz aqui para ficar mais claro o ambiente. Tá melhor, mas eu tô vendo que... Mas tá dando legal, tá? Tá ótimo, tá ótimo. E aí, como é que estão os projetos aí? Como é que tá a Vargem Grande? Vargem Grande atualmente está no período do festejo. É festejo aqui e é um festejo que mobiliza praticamente todo o estado do Maranhão. Boa noite a todos que estão chegando. E Boa noite. a cidade fica nesse período de 22 até o final do mês, fica cheia de gente, de turistas visitando a cidade, fazendo segunda-feira. Eu participei uma vez aí nessa polícia, né? Oi? Eu participei uma vez nessa polícia, é muita gente, né? Muita gente. Eu só vou olhar a saída, ainda não fui nessa romaria não, mas eu vou só olhar, porque eu gosto de registrar, porque precisa trabalhar a parte cultural, religiosa, a escola. Aí eu levo tudo isso para a escola, as informações, tudo serve como trabalho também para levar para as nossas escolas. E as crianças, só de conversar com elas, a gente já observa que o pai vai, o irmão vai, o avô vai, tudo isso está dentro do cotidiano, da realidade das nossas crianças, dos nossos alunos dentro das escolas. E é muito bom também essa parte que a cidade movimenta. E na questão da movimentação, obriga quem é um gestor municipal a valorizar a cidade, a trabalhar na questão da valorização dos espaços urbanos. Né? Bom, quem está chegando aí, Religion, seja bem-vindo. Vamos começar a trabalhar essa questão, né? Deixa eu ver, tenta mais umas aí para a gente começar a não se estender muito. Lembrando que hoje, para quem já entrou, a gente vai falar de narcisismo, uma temática da nossa live hoje aqui no Além do Divã, falando de narcisismo. O que é narcisismo? Quem vai falar aqui hoje é o José Aldo Souza Silva, ele é psicólogo, psicanalista, é filósofo também, professor, e vai estar aqui falando para a gente o que é narcisismo. E após a live, a gente vai registrar ela aqui, deixar gravada, e possivelmente quem se interessar poderá assistir novamente e ver a informação novamente que lhe chamou a atenção, que lhe despertou a atenção. E se por acaso você quiser deixar um comentário abaixo, pode deixar. Quiser fazer uma pergunta também, pode fazer sua pergunta. E se por acaso você também tiver interesse de tiver uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão para
futura live, um próximo programa está aberto também. Basta deixar no chat ou então ir no nosso chat privado e deixar a sugestão lá de programa, de live, que a gente vai elaborar e trazer aqui para o Além do Divã, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e as lives geralmente estão acontecendo aos domingos, às 9 horas da manhã. E sempre a quarta-feira é Além do Divã com José Aldo. Boa noite, José Aldo. Boa noite. É uma honra mais uma vez estar aqui, estando apresentando esse programa Além do Divã, né? Estaremos trabalhando não só questões psicanalíticas, mas questões que você mesmo, ou você mesmo, a telespectador que está aí nos vendo nesse momento, coloque o assunto que você quer que nós trabalhamos, Além do Divã, que é um programa especial feito para você. Esse programa foi pensado no intuito de nós trabalharmos as dúvidas, as questões sociais. Por isso eu coloco o programa Além do Divã, porque também podemos trabalhar com filosofia, política, religião, né, Fabíola? É algo mais extenso. Vou trazer alguns outros profissionais, né, para o programa Além do Divã, estarem trazendo outros profissionais de outras áreas, né, da linguística, da filosofia, da sociologia, enfim, outros profissionais que nós possamos toda quarta-feira estar batendo esse papo. Vamos falar também, posteriormente, da clínica psicanalítica, da clínica nas instituições psicológicas, né? Então, é um campo que eu quero trabalhar juntamente, Fabíola, com o telespectador. É ele que vai dizer qual o tema que ele quer, que ele acha melhor, a dúvida que ele gostaria de saber, qual o tema que ele tem curiosidade para saber. E iremos trabalhar aqui. Vou trazer outros psicanalistas, psicólogos, filósofos, para a gente fazer esse bate-papo aqui no programa Além do que Conta. Então, eu conto com a sua participação, eu conto com a sua presença, ah, eu conto com, pode dizer, com aquilo que você gostaria que nós trabalhássemos, do que poderíamos trabalhar, porque esse programa, volto a repetir, foi feito para você. O programa Além do Divã é você que vive o assunto, é você que vai. Nós estamos nesse primeiro momento trabalhando alguns assuntos, mas eu vou deixar aberto para você que queira saber mais sobre psicanálise, tem algum pensador na psicanálise, um filósofo, o tema que lhe chama atenção, e aí você coloca para nós e nós iremos trabalhar a temática, né? Ressaltando que o nosso público é que vai direcionar o andamento do Além do Divã, né, José Aldo? Porque são as temáticas pertinentes aqui do nosso cotidiano, que está nos atingindo de certa forma, né? Tanto na questão da religião, dos questionamentos envolvendo a filosofia, a história, tudo que a psicanálise ela possa também estar ali dialogando com essas outras áreas. Porque a psicanálise ela também caminha por essas outras áreas, não é puramente a clínica em si, mas ela também dialoga com a sociedade, com essas outras áreas de conhecimento, porque, querendo ou não, estamos submersos nela, né? Estamos submersos nela e existimos através dela. Como dizia Aristóteles, o homem é um animal social e precisa estar, né, a par dos acontecimentos sociais, né, ter um conhecimento melhor. Poderemos também falar aqui, posteriormente, sobre política, né, não a política partidária, eu não quero falar sobre política partidária, mas, além de igual, posso falar sobre o contexto político, o que é a política, o que é a polis, o que é, né, cidade, estado, de onde se originou a política. Então, vai ter muito tema, posso trazer pessoas com conhecimento de política para a gente fazer esse bate-papo. Patrícia Minetti, boa noite, é uma honra tê-la conosco. Então, voltamos a repetir, o programa Além do Divã é o programa de todas as quartas-feiras, onde vai ser proposto vários temas, religião, filosofia, psicanálise, psicologia, política, né? E esse programa foi feito especialmente para você, que está nos assistindo, para você, telespectador, para você, e você coloca as suas dúvidas, você coloca o que você gostaria
que nós trabalhássemos no programa. Nesse primeiro momento, a gente está tematizando. Mas, posteriormente, você coloca, não, eu gostaria de saber desse assunto, ou desse, ou daquele, e a gente vai trabalhar. Então, desde já, é uma honra tê-lo. E hoje o tema do Além do Divã é o narcisismo. Né? Podemos começar, né, Papiro? Sim, podemos. Só lembrando, gente, quem já chegou por aqui, boa noite novamente. A gente vai deixar registrado ao final a nossa live, vai ficar salva, caso vocês queiram voltar nela novamente e assistir alguma informação que ficou na dúvida, podem voltar novamente, viu? A gente vai fazer o esforço de deixar salvo aqui. A gente também ainda está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Ainda não somos muitos experts nessa área, mas a gente está aprendendo da melhor forma possível para vocês estarem aqui informados, tá bom? E hoje o nosso tema é o que é narcisismo. Quem está aqui é o José Aldo Souza Silva, ele é psicólogo, psicanalista, também é filósofo e professor. Boa noite, José Aldo, e é com você. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo nesse momento. Mais uma vez, gostaria de dizer que é uma honra estar com todos vocês. Iremos trabalhar como a professora Fabiola falou sabiamente. Eu começo com a introdução do narcisismo, já colocando uma enquete para nós, Fabiola, sobre a sociedade que nós estamos inseridos. Né? Eu começo daqui. Porque em uma sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade mais individualista. Uma sociedade onde o indivíduo cria condições, né, para a formação do seu egocentrismo, desse seu egocentrismo infantil. Né? Isto é, o que tem acontecido às crianças, nós vivemos numa sociedade atual onde as crianças e muitos pais colocam a criança como centro, né, de todos os pontos de interesse. Então, na sociedade contemporânea, o que nós temos visto? Nós temos visto crianças, né, que estão preparadas, ou crianças que estão preparadas para um mercado competitivo, porque vivemos numa sociedade competitiva, onde o individualismo tem prevalecido. Como dizia Zygmunt Bauman, vivemos numa sociedade líquida, né? Um amor líquido. Tudo está líquido, significa que tudo, como dizia Karl Marx, tudo que é sólido se desfazendo no ar. Então, é uma sociedade competitiva, onde não vale mais o ser, a essência da pessoa, o que vale é o ter, e é competitiva também, onde certos valores já não são mais cultivados. Como, por exemplo, Fabíola, nós não cultivamos mais a amizade, nós não cultivamos mais o companheirismo, nós não cultivamos mais o espírito solidário, vivemos numa sociedade, podemos pensar até em Lacan, uma sociedade mais paranoica, uma sociedade onde as pessoas estão desconfiando de tudo e de todos, a sociedade onde o capitalismo nos tornou individual, onde nós não acreditamos mais no outro, não acreditamos mais no amor puro, não acreditamos mais nos relacionamentos. Então, uma sociedade totalmente fragmentada, uma sociedade totalmente individualista. Porque, na verdade, o que nós temos percebido é que as crianças, né, que é o futuro adulto, como Freud diz, que a criança é o pai do homem, as crianças elas têm se tornado mais individualistas. Né? Elas têm se tornado mais individualistas, tem aquele espírito comunitário, né? Tem aquele espírito, um espírito mais dependente, um espírito mais consumista. Né? Eu me lembrei de Christian Dan, que ele fala sobre essa questão. Antigamente, as crianças saíam, brincavam, hoje não. Está todo mundo num condomínio fechado. Né? Então, cada dia mais eu estou com você, mas estou sem você. Hoje a sociedade está mais individualista. A partir do momento, exemplo típico que nós temos foi quando veio a pandemia. Uma coisa interessante que na pandemia, é um dado que deveria ser o lugar de mais acolhimento, o momento de mais romantismo, de amor entre os casais, foi o momento onde houve mais separação. Né? Porque as pessoas não suportam a si mesmas.
como diz Blaise Pascoal, o homem ama demasiadamente a si. O homem ama demasiadamente a si, mas não suporta a si mesmo. Então, na pandemia, eu não suporto mais o outro, que era um momento que todo mundo estava fragmentado, e poderia estar com o outro abraçando, namorando, beijando, carinhando, aquele momento turbulento, né, em todo sentido. Mas houve um momento que as pessoas estavam ali, mas estavam sozinhos, celular individualmente. Então, aí começa essa questão desde cedo, as crianças começam a revelar, né? Estão começando a revelar sua incapacidade de amar o outro. Então, isso é uma sociedade mais individualista. Então, vamos pensar, psicanaliticamente falando, vamos pensar que... Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Depois eu entro na psicanálise. Então, me lembrei de uma música de Caetano Veloso, né, que ele diz que é Narciso, que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha feio o que não é espelho. Então você conhece muito bem a lenda de Narciso. Né? Narciso foi um jovem que, segundo é um tema de Ovídio, no livro das Transformações, que, segundo esse mito, ele foi praticamente condenado a não olhar para si mesmo. Porque no dia que ele olhasse, ele viveria, em síntese, até o dia que ele não olhasse para si mesmo. Mas chega um momento que a ninfa Eco se apaixona por ele, mas ele, ao se deparar com a sua própria imagem, ele é capturado por essa imagem, ele tenta mergulhar e aí ele morre afogado. Tenta buscar esse outro. Né? E daí tem até um local, parece que tem a flor de Narciso. Então, Narciso, pelo próprio texto já está dizendo, quer ser narcisismo? Quer ser narciso? Você conhece a expressão narcisismo. Você conhece a expressão narcisismo? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você já pensou sobre o sentimento que você tem por si mesmo? Você já pensou, Fabíola, sobre os sentimentos que você tem por si mesma? Da psicanálise, dos estudos voltados para a psicanálise, a partir do ano passado, o foguete aqui é do festejo aqui na cidade. De vez em quando eu vou ter que desligar o áudio. Mas a partir do estudo que eu comecei a ter com você e o grupo de estudo do ano passado, eu comecei a voltar esse olhar para mim. Alguns relatos até durante o curso, eu já fui relatando algumas coisas que me fez eu voltar para mim. Porque eu me voltava muito para o meu lado da pessoa que convivia comigo. Aí depois meu mundo acabou praticamente. Eu tive que voltar para mim um pouco. E hoje, a partir, não só para mim, mas também através do movimento social, que eu também participo de movimento social. Eu sou professora, mas atuo dentro de movimentos sociais. E a convivência com o grupo social também me ajudou bastante. Saber que eu também preciso do outro e o outro também precisa de mim. É uma via de mão dupla. E os estudos voltados para a psicanálise só enriquecem a gente a se conhecer mais. Então, o que é importante nós pensarmos, porque todos nós conhecemos a expressão narcisismo, mas a grande pergunta que eu faço, será que nós se você já pensou sobre o sentimento que você tem por si mesmo, se você já pensou se você gosta de ser como é, né? Porque quando nós falamos de amor, né, imediatamente nós pensamos no sentimento. Quando nós falamos de amor, imediatamente nós pensamos no sentimento de desejo, de admiração, que uma pessoa tem para outra, ou por outra pessoa. Mas, no caso do narcisismo, o que ocorre é que esse sentimento não é direcionado para outra pessoa, mas para si mesmo, em si mesmo. Então, podemos dizer que o narcisismo é como se a pessoa se apaixonasse por si mesma. Podemos dizer que é normal a gente gostar
de nós mesmos. É normal nós amarmos nós mesmos. Algumas pessoas dizem que eu não me amo, eu não posso amar o outro, né? Tem muitas pessoas que dizem. É normal a gente amar ou gostar de nós mesmos. Mas, quando esse sentimento ele é excessivo, ele é exagerado, o que ocorre seria o quê? O que nós chamamos de egocentrismo. Egocentrismo ou narcisismo. Que seria o quê? O que seria uma pessoa egocêntrica ou uma pessoa narcisista? São aquelas pessoas que se supervalorizam, que supervalorizam sua própria imagem, que alimentam uma exagerada, podemos dizer, admiração por si mesmo, e que julga ser superior aos outros, às outras pessoas, e por isso a pessoa tem dificuldade de se reconhecer as qualidades e os valores das outras pessoas, né? E as conquistas dos outros. Porque ela valoriza, a pessoa narcísica, ela valoriza somente a si mesma. Ela só respeita, ela só valoriza o que diz respeito à sua própria pessoa, não o outro. Então, narcisismo, nesse contexto, portanto, podemos sintetizar, pode colocar até como síntese, que o narcisismo seria, portanto, o amor excessivo, o amor exagerado, voltado para a sua própria imagem. Essa autoadmiração, esse amor por si mesmo. Que é o que nós lembramos do mito, que ele vê a sua própria imagem, ele tenta agarrá-la. Porque ele ficou tão pedrificado, né? Ficou tão congelado nessa imagem, que ele perdeu, que ele não escutou mais a ninfa Eco, que era apaixonada por outro. Então, ele se fechou para fora e ficou para dentro de si mesmo, voltado, aprisionado, congelado na sua própria imagem. Então, é uma pessoa que está voltada para a sua própria imagem, para a sua alta admiração. Porque é uma pessoa que, narcisista, são pessoas que não admiram os feitos dos outros, mas somente os seus feitos. São pessoas que querem estar sempre no topo das atenções. São pessoas que não suportam o não. São pessoas que não suportam ser frustradas. É difícil. Porque ela quer ser sempre o centro da atenção. Ela quer ser sempre o melhor em tudo. É difícil a comunicação com uma pessoa narcisista, neste caso, né? É difícil existir uma comunicação saudável entre a pessoa narcisista e uma outra pessoa que... Pode ter, desde que você seja submisso sempre a ela. Então, o narcisista está aqui em cima e você está aqui embaixo. Então, ele é o centro, porque é uma pessoa egocêntrica. Então, você tem que estar sempre batendo palma para ele. Ele é o centro da atenção. E tudo que você fizer é ameno. Mas tudo que ele fizer, ele quer ser notado, ele quer ser olhado, ele quer ser admirado, ele quer chamar atenção, ele quer ser o centro de tudo. Então, nós, em nosso relacionamento com o outro, acredito que quem está assistindo essa live pode ter algum amigo ou amiga, ou namorado, ou as pessoas que sofrem daquela síndrome da madrasta de Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Está toda hora se admirando no espelho, está toda hora. São pessoas que admiram a sua autoimagem e exageram em tudo. Tá claro? Então, a expressão narcisismo, ela tem a origem, né, que está referência ao mito grego, né, que é uma pessoa que é um rapaz que é incapaz de se apaixonar por qualquer outra moça, porque ele se petrificou. Ele ficou petrificado por essa imagem dele, né, preso a essa imagem, que ele não conseguiu mais libinizar, vamos chamar assim, para outras mulheres. Ele se apaixonou por si mesmo e por isso segundo o mito, ele só viveria enquanto ele não olhasse a sua própria imagem. Agora, a partir do momento que ele olha a sua própria imagem e se apaixona pela mesma, ele começa a naufragar. Então, podemos falar que, psicanaliticamente falando, né, o termo narciso, ele é empregado em psicanálise para designar o comportamento pelo qual o indivíduo ama a si mesmo.
Porque, no fundo, o amor é narcisismo, porque eu me amo no outro. Né? Em outras palavras, esse comportamento pelo qual o indivíduo trata o próprio corpo da mesma maneira como se trata habitualmente o corpo de uma pessoa amada. Então, isso é narcisismo. Porque o narcisismo, também é importante nós venhamos entender que o narcisismo não se define por um simples voltar para si mesmo. Não é um simples voltar para si mesmo. Né? Ou seja, não é um simples amar a si mesmo, mas sim por amar a si mesmo como objeto fantasiado sexualmente. Tá claro? Então, é importante nós entendermos que, psicanaliticamente, psicanaliticamente falando, quando nós nascemos, nós não viemos diretamente ao mundo, nós já estudamos isso, nós viemos diretamente ao mundo com o eu. Não viemos diretamente com o eu. Né? Porque nós temos esquemas corporais, nós temos certas consciências de nós mesmos, mas nós não temos propriamente um eu. Porque a instância do eu é uma instância paranoica. A instância do eu é uma instância alienativa. A instância do eu é uma instância delirante, é uma instância de desconhecimento. Porque o eu vai surgir, ou ele tem que surgir, num novo ato de si. Então, podemos dizer que o amor por esse eu, que eu vejo no outro, o amor por esse outro, mim mesmo, o amor por essa imagem de mim mesmo, né? Como o outro, é o que Freud chamou ou denominou de narcisismo. Né? É que corresponde, o narcisismo, em Lacan, vai corresponder ao registro do imaginário. Ou seja, nesse contexto, o outro, o eu, o outro é gêmeo do eu. Porque é como tem uma poesia que diz, é tu a imagem que em mim eu escondia. Tá claro até aí? Porque é importante entender que nós não chegamos ao mundo, nós não nascemos com o eu próprio. Então, em síntese, podemos dizer nesse contexto que o eu seria o quê? O que seria o eu? O eu é uma instância paranoica. O eu, ele é constituído por imagens. Ou melhor, podemos dizer que o eu, ele é constituído por um conjunto de imagens que derivam da onde? Que derivam da identificação com esse outro. Com esse outro, com identificações com um objeto. Que objeto esse que foram amados e que posteriormente foram abandonados. Podemos dizer, em síntese, que o eu seria um reflexo, né? Uma miragem, uma imagem do outro. Porque o eu, o outro, é gêmeo do eu. Tá claro, Fabio, até aí? Tá claro, José. E é interessante a gente pensar desta forma, porque eu sempre vou estar à frente do outro. E o outro não vai ter vez, né? Voltado para o pensamento do que é ser narcisista, o outro ele vai sempre estar numa condição inferior, enquanto o sujeito ele vai sempre se colocar em primeiro lugar. Nunca vai deixar uma oportunidade para o outro também se sobressair, embora o outro também tenha competência, dependendo do vínculo do convívio, do vínculo que a pessoa deva ter com a pessoa que tem esse comportamento narcisista, mas a outra pessoa, no caso, ela não vai ter uma oportunidade nem sequer de se expressar na frente deste outro, que ele não vai deixar. Podemos até dizer dessa forma, né, José? Sim, sim. Interessante isso, Fabio. Então, é muito importante nós entendermos que esse Freud, né, em 1914, em seu artigo Introdução ao Narcisismo, ele vai começar a trabalhar dois tipos de narcisismo. Ele vai trabalhar o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Então, o narcisismo primário, Freud vai chamar que o narcisismo primário ele é autoerótico, ele é autoerotismo. Isto é, o prazer está no próprio
está no próprio órgão. O próprio órgão que retira de si mesmo as pulsões parciais e procurando, podemos dizer, cada qual possui uma satisfação no próprio corpo. E nesse momento nós podemos pensar que o eu no narcisismo primário, o eu ainda não está constituindo. Né? Ele não está constituindo ainda como tal. Né? Ele não se constituiu porque os objetos estão investidos pela pulsão nas suas próprias partes do corpo. Então, em 1914, Freud, é muito interessante isso, Freud vai colocar em relevo, a posição dos próprios pais na constituição do narcisismo primário. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que o amor dos pais pelos seus filhos equivale ao seu próprio narcisismo recém-nascido. Né? E que produz uma revivência, uma reprodução do narcisismo dos pais. E os pais, esses pais que atribuem aos filhos toda uma perfeição e projetam nele todos os seus sonhos, aqueles um dia estiverem de renunciar. Então, nesse sentido, não há esse amor puro, mas até o amor pelos pais seria um amor narcísico. Né? Porque nesse contexto, no narcisismo primário, é importante que nós entendamos também que não existe uma unidade comparável, nesse momento, ao eu. Né? Nesse momento, que Freud vai dizer que o narcisismo primário seria como um estado que não podemos observar diretamente. Porque Freud diz que o primeiro modo de satisfação da libido seria o autoerotismo. Isto é, o prazer no seu próprio corpo, a própria relação consigo mesmo. Então, esse autoerotismo, uma relação consigo mesmo, que é um pouco até algo, podemos dizer, autista, que não é passado, que não é atravessado pelo outro, mas ficou aqui no seu próprio corpo. Que não há uma travessia de um outro. Então, nessa fase, podemos dizer que o eu ainda no erotismo, no narcisismo primário, o eu ainda não está constituído. Né? Então, há uma relação do sujeito consigo mesmo. Está claro? E José Aldo, o caso onde as crianças, por exemplo, nesse caso do desenvolvimento, o eu ainda está sendo construído. O caso onde as crianças elas são super colocadas no lugar de proteção, favorece essa criança se tornar uma pessoa com comportamento muito narcisista na fase adulta, ou tem alguma relação também? É importante a gente pensar dessa forma. Porque o narcisismo, nesse contexto desse narcisismo primário, onde Freud vai dizer que teria a revivência do narcisismo dos pais, que projetam no próprio filho tudo aquilo que ele não foi, tudo aquilo que ele não conseguiu, que no fundo, são projeções do pai no filho. E que muitas vezes os pais, quando os filhos não são os seus sonhos, aquilo que eles um dia renunciaram, que eles querem agora que os filhos sejam, e quando os filhos não conseguem ser, aí é que entra aqui a ferida narcísica. Entra a ferida narcísica. Porque, no fundo, o que eles querem para o filho são tudo aquilo que eles não conseguiram ser, ou tudo aquilo que eles não foram um dia, ou tudo aquilo que eles renunciaram de ser. E aí esse projeto, todo esse narcisismo, né, que o Freud vai chamar dessa revivência do narcisismo, né, que é esse narcisismo do pai, que ele coloca em relevo essa posição dos pais na constituição do narcisismo primário, porque os pais é que vai dizer que é o próprio narcisismo dele, dos pais recém-nascidos, que volta em forma de uma revivência e que faz o que? Uma reprodução do narcisismo do pai, que atribui ao filho toda a sua perfeição, todo aquilo que ele queria ser e que um dia ele não conseguiu ser. E aí esse projeto, mecanismo de projeção, projeta no filho todos os seus sonhos, até as suas frustrações. Então, nesse narcisismo primário, o eu ainda não está constituído. Né? Porque há uma pulsões parciais. Né? Então,
Então, está o que? O autoerotismo, essa relação consigo mesmo. Né? Então, é muito interessante isso. Já no narcisismo secundário, o que acontece? O narcisismo secundário corresponderia ao narcisismo, ou melhor, corresponderia ao nascimento do eu, né? Ao narcisismo do eu, que é necessário nesse momento que há um retorno de investimento do objeto que se transforma em investimento do eu. No primeiro momento, o eu não está constituído, eu invisto minha libido, investimento libidinal do objeto. Nesse momento, esse investimento volta para mim, transformando-se em investimento do eu, para que a partir daí se constitua o narcisismo secundário. Tá claro? Tá claro. Eu creio que aqui que esteja, além dos profissionais que também trabalham na clínica, tenha outro público também assistindo Além do Divã, que esteja querendo se aprofundar no conhecimento psicanalítico também. E durante o curso que a gente está desenvolvendo, você chegou a comentar também falando de narcisismo, no caso, por exemplo, no caso do... um barulho aqui. No caso, por exemplo, de um casal que não aguenta se separar, o homem não aguenta se separar da mulher e comete o crime de assassinar a mulher porque não aguenta a dor da separação. Isso também está voltado para a questão narcisista? Questão narcisista, porque o homem, o amor do homem para a mulher é um amor objetal. Vamos imaginar dois corpos. Tem muito a ver com luto e melancolia. O amor do homem é um amor objetal. Vamos imaginar que eu pego toda a minha libido, e a minha energia psíquica, e invisto nesse outro. Quando eu invisto toda a minha libido nesse outro, eu vou ficar o quê? Carente, desprovido de libido. Mas só que esse amor, Lacan vai dizer, todo amor é recíproco mesmo quando não é correspondido. Só que esse amor, como o próprio Freud, não é esse amor puro. Porque eu dou, mas eu quero de volta. Entende? Então o sujeito investe toda a sua libido nesse outro, nessa relação, porque quanto mais eu invisto, quanto mais eu deposito minha relação nesse outro, mais eu vou ficar empobrecido de libido, mais eu vou ficar carente. E quando o outro não retorna para mim nessa proporção, e aí é essa ferida. Aí o cara vai dizer assim, não, eu te amei muito, eu fiz tudo para ti, eu me sacrifiquei, eu deixei família, eu fiz uma série de coisas por você, e é esse que você me faz, me separa, me larga, me deixa, não vai ser assim se você não é minha, não é de ninguém. Porque ele está o quê? Carente, ele está empobrecido. Porque ele injetou toda a sua libido nesse outra pessoa e ele quer o retorno. Só que esse outro não dá. Então ele não suporta lidar com essa dor, com essa frustração, com esse narcisismo ferido, com esse narcisismo fragmentado. Aí o que é que ele vai fazer? Ainda mais numa sociedade que nós vivemos, uma sociedade machista, onde é comum os homens deixarem as mulheres, é comum os homens, desde a antiguidade, os homens deixavam mulheres por outra, tinha 2, 3, 4, 5 mulheres, agora houve uma inversão de valor. A mulher deixa o homem não suporta isso. E aí vai cometer o quê? O feminicídio. Porque não sabe lidar o quê? Com essa ferida narcísica. Com esse não, ele não aceita. É a mesma questão do luto. Quanto mais eu invisto nesse outro, e quando esse outro perde esse objeto, né, há uma dor. E aí o outro não morre para mim. Não é só eu que morro, não é só o outro que morre para mim, mas eu também morro para esse outro. Então, tem muito essa questão. Eu invisto minha libido no outro, eu quero retorno, e esse outro não me retorna, e a ferida narcísica, e eu não sei lidar com aquilo, com essa perda, com esse luto, e aí eu fico desesperado, e aí eu vou, pimba, mata minha esposa, minha esposa, minha namorada, porque eu não soube lidar com esse narcisismo, né, infantil, com esse narcisismo fragmentado. Está muito relacionado a essa questão. Porque eu amo o outro, mas eu também quero ser amado. E nesse sentido, nós podemos pensar que não existe esse amor puro. Porque quando eu te amo, mas eu quero que você me ame.
Quando eu invisto em você, eu quero que você também me dê esse retorno. E aí eu gastei tudo com você, fiz tudo. Por exemplo, a pessoa que separou de uma mulher, da mulher, e ele investe no outro relacionamento, e ele deixou tudo, família, ficou na rua por outro, e lá o outro pega e o deixa. Ficar desabonado. Pô, cara, larguei tudo, deixei tudo por você e agora você me faz isso? Não, eu não aceito isso. Entende? Então isso é um golpe narcísico, essa ferida narcísica. Eu me lembrei de Freud agora, quando ele disse que existia a ferida narcísica, a psicanálise era a terceira ferida narcísica, porque ele vai descobrir que o homem não é senhor nem na sua própria casa. Né? E a primeira foi com Copérnico, a segunda foi com Darwin, e a terceira foi com a própria psicanálise, dizendo que o homem não é senhor na sua própria casa. Entende isso, Fabio? Então, o narcisismo é isso. Porque muitas vezes também, o que acontece hoje no relacionamento, você não está falando de narcisismo, é que eu quero vestir o outro com o meu narcisismo. Eu quero que você seja igual ao meu sonho, igual ao meu desejo, igual à minha fantasia. Aí, por exemplo, se você não é um exemplo simples, eu ligo para você, Fabíola, ele chama, e aí você não atende. Aí na hora você atende depois de 2, 3 horas de, poxa, por que você não atendeu? O que você estava fazendo? Entende? Eu querer vestir o outro com aquilo que é meu. Eu querer ter respondido no mesmo momento que você me liga. É isso, narcisismo. É eu querer que o outro seja a minha imagem e semelhança. Nesse sentido. E na hora que você sai desse... passa uma hora, se atrasou um minuto, não atendeu meu telefone, não respondeu minha mensagem em tempo recorde, eu já fico com raiva. As expectativas e os momentos têm que ser tudo correspondido na hora. Não tem que ter. Agora imagine um relacionamento que você dá tudo para esse outro. Porque quando eu busco o outro, no fundo eu estou buscando o outro para encontrar a mim mesmo. Né? Eu busco no outro a falta em mim. E aí eu dou toda essa para o outro, querendo, depositando toda essa minha energia para o outro. E eu fico carente, desprovido de energia, de libido. E aí eu quero que agora você me devolva, em forma de carinho, de amor, me compense, e você não compensa, e você me dá o pé na bunda no linguajar comum. E aí eu não aceito. Não aceito separar, não aceito isso, porque é a minha relação também com a sociedade. Né? É muito importante nós pensarmos nisso. Então, o narcisismo, nesse contexto, seria isso. Seria o narcisismo primário, em resumo, nós poderíamos pensar que o narcisismo primário seria o estado precoce. Vamos pensar assim, o narcisismo primário seria o estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. Está claro isso? Então, narcisismo, nós pudéssemos fazer a diferença entre narcisismo primário e narcisismo secundário, nós poderíamos dizer que o narcisismo primário seria o estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma e não no objeto. Né? Como é o caso do narcisismo secundário, que seria o quê? Seria o retorno, narcisismo secundário seria o retorno ao eu dessa libido retirada que foi investida em objeto. E José Aldo, nesse caso aqui, só para dar um exemplo assim mais simples, no caso do secundário. Sou uma mulher que me separei do meu companheiro e hoje eu vou voltar essa libido toda para mim, vou me preocupar mais comigo, com o meu emocional, com a minha saúde, enfim. Essa energia toda não vai mais para ninguém, vai voltar toda para mim agora. Sim. Entendeu? Então isso é importante porque nesse contexto me lembrou muito a questão do luto. O luto é isso. A pessoa que você ama, esse objeto perdido. E aí o que é que acontece? Muitas vezes no luto, a pessoa se identifica com esse objeto perdido. Claro, perdeu, ele fica com toda aquela imagem dentro dele, sofrendo angústia, mal-estar. Porque quando, na questão do luto, não é só o outro que morreu, mas você também morreu para ele. Então, aí o que é que você faz? Você introjeta esse objeto perdido dentro de você, e aí você deixa o quê? De libinizar
com o mundo, com as pessoas. Você não vai mais para festa, você não quer mais sair, você não quer mais se divertir, você quer ficar só naquela bolha existencial. E aí, para que você possa, é preciso que você saiba trabalhar esse luto, transformar esse luto, esse outro, em uma pedra que possa caber dentro do seu bolso, para que você possa conviver e você possa ter vida novamente, namorar, ter emprego, cuidar da sua vida novamente. Porque senão você vai ficar ali paralisado, a vida acabou. É a mesma questão do relacionamento. Quando eu invisto minha libido no outro, e eu não vejo mais o outro, e eu fico preso àquele outro, eu só quero aquele outro, só quero aquele outro, e o outro não dá o retorno, aí você fica carente, desprovido, o que acontece? Você não suporta essa dor da perda, aí surge a angústia que uma pessoa vai fazer, o feminicídio. Porque ele não suporta a perder. Eu me lembrei daquele caso, daquele policial, que ele fala para a mulher que eu não consigo viver sem você. Não foi isso, mais ou menos? Que ele matou a filha, matou a enteada, matou outras pessoas. Entende? Então, isso é muito interessante, porque essa libido, quando ele injetou toda a sua libido nesse outro, ele ficou desprovido. Então, é como se o outro morresse para ele, o outro morresse, e não retornou para ele essa libido. E ele não pegou essa libido ficou nesse outro, né? E ficou paralisado nesse outro, que ele deixou de libidinizar para outras pessoas. Não, terminei, mas eu vou arranjar outra namorada, emprego, vou curtir, vou fazer. Não ficou ali. Então a dor foi maior. Porque quanto maior é o amor, maior é a ferida nascida. Maior é o medo de perder, maior. Porque, na verdade, o amor não está, se nós pensarmos bem, o amor não está no amado, mas está em quem ama. Quanto mais eu amo, mais eu invisto num relacionamento, mais eu invisto nesse outro, no meu narcisismo. E eu quero que esse outro seja igual às minhas projeções, às minhas fantasias, e assim sucessivamente. Então, é muito importante nós pensarmos que em 1914, Freud vai falar desses dois narcisismos, né, que é o narcisismo primário e o narcisismo secundário, que ele vai colocar a própria questão, a própria posição dos pais em relevo na constituição do narcisismo primário. Ele vai dizer que todo esse amor dos pais pelos filhos, na verdade, é seu narcisismo recém-nascido. É uma revivência desse narcisismo de novo. Porque eu projeto tudo no meu filho, que é aquilo que eu nunca fui, que é aquilo que eu não consegui, ou aquilo que eu abdiquei. E aí, então, eu projeto tudo nele, querendo que ele esteja todos os meus sonhos, todos os meus projetos, ou tudo aquilo que eu renunciei e parei no meio do caminho. E eu quero que ele continue a minha história. Para quê? Para que eu quero que meus filhos continuem a minha história? Para que ele imortalize a minha pessoa, o meu eu. Para que o meu eu seja imortalizado. Você falando do narcisismo primário, Juliana, acabei de me lembrar aqui do fato que aconteceu ontem e hoje. Um sobrinho meu, que é afilhado meu, foi matriculado na creche. E para a família foi a comemoração total. A criança, essa criança, que ele é a única criança da família, dele ter entrado na creche, porque, por exemplo, no nosso período, a gente não tinha creche. E hoje, para a criança ir para a creche, é uma vantagem, né, do avanço que já teve, da questão da educação. E nós comemorando, porque também nós não tivemos. É um investimento libidinal também, essa vitória que a criança está conquistando, que nós também não conquistamos. Podemos até relacionar com conquistas que a gente não teve, como você está colocando, que a gente investe naquele outro, né? O outro, que é o nosso próprio, que Freud, em 1914, coloca em relevo esse narcisismo primário do pai, né? Que ele investe tudo nesse filho, que é uma revivência, que é uma reprodução desse próprio narcisismo, como uma maneira de conservar o seu próprio eu na imortalidade. Não pensar assim, que esse outro continue o meu eu, para que esse meu eu não morra. Entende? Porque falamos que a diferença entre narcisismo primário e narcisismo secundário é que no narcisismo primário, né, seria um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido no seu próprio corpo, em si mesmo, suas pulsões. Já no narcisismo secundário, seria o retorno desse investimento nesse objeto, o retorno ao seu próprio eu, dessa libido, né, que seria retirada, né, dos investimentos dos objetos. Investir nesse objeto, agora ela vem para mim. Que isso seria
corresponderia, né, esse narcisismo secundário, corresponderia, podemos dizer, ao nascimento do eu, ao narcisismo do eu. Tá claro? Entende até aí? Sim. Então, vamos José, tentar. só deixando aqui para quem está assistindo, que tiver alguma dúvida, gente, pode também colocar a dúvida aqui no chat, que a gente está aberto a responder também as dúvidas, viu? O Além do Divã, que a gente está aqui hoje falando de narcisismo, é para vocês que estão aqui nos assistindo. E o chat é livre, é aberto. Podem tirar a dúvida que José Aldo aqui é psicólogo, é psicanalista, e está trabalhando o narcisismo a partir da psicanálise. Pode ficarem à vontade para tirar dúvida. Tudo bem, gente? Então, partindo do ponto de vista de Lacan, do ponto de vista lacaniano, o narcisismo, então, ele pode ser entendido como ele parte, pode dizer que tem entendido como ele parte do conceito, né? Lacan, que nós estamos estudando no curso, Lacan ele parte do conceito do estágio do espelho. Do estágio do espelho como formador da função do eu em psicanálise, né? Como uma intuição, como uma identificação que decorre de mudanças da relação com a nossa própria imagem. Que Lacan vai falar, podemos dizer que nesse momento há 3 tempos. O primeiro tempo seria, no primeiro tempo, o sujeito, nesse primeiro tempo, essa questão do estado do espelho, no primeiro tempo, o sujeito se enxerga numa imagem, no seu espelho, né? Uma imagem no seu espelho, mas ele entende que essa imagem é o outro, né? E aí o que é que vai acontecer? Mais ou menos como uma atitude assim dos animais, né? Olha-se, os animais olham-se no espelho e entendem que aquilo é outro, por exemplo, um cachorro ou um outro gato, e ele faz o que? Uma careta, e responde a careta que a imagem lhe devolve. Ele não tem espelho, fez uma careta, a imagem do espelho lhe devolve. Já no segundo tempo, o que acontece? No segundo momento, a relação com essa imagem, né, do espelho, ela está marcada pelo transitivismo. Ou seja, então, nesse momento, há uma certa indeterminação entre quem está olhando e quem está sendo olhado. Quem vê e quem está sendo visto. E nesse momento, né? Nesse momento, Lacan pensa, nesse momento, há uma descoberta dessa relação de reciprocidade e também uma espécie de desorientação do eu nessa relação. Então, pensando nesses 3 momentos, a questão do estado de espelho. Então, no terceiro tempo, o que é que acontece? Nesse terceiro tempo? No terceiro momento, a relação com a imagem acontece o que acontece uma simbolização. Nesse sentido, o eu, a partir desse momento, o eu surge como reconhecimento de que aquela imagem que está lá no espelho simboliza algo. Está claro? Simboliza algo que é o próprio eu. Entende isso? Então, portanto, é nesse sentido que o eu vai nascer. Que o eu vai nascer, ele vai ter nesse momento o eu vai ter uma estrutura dual, porque não é que eu tenho o eu e a imagem de si. O eu seria uma dupla formada por aquele que fala, né, e aquele que escuta. Nesse sentido, podemos, por exemplo, pensar, um exemplo, nós falamos com nós mesmos, né? Quando pensamos à noite antes de dormir, quando fazemos um diálogo interno, ou seja, é uma estrutura dual. E tudo isso que a gente chama de eu, e em síntese,
podemos dizer que o eu seria gêmeo do outro. Então, isso está relacionado com o nosso próprio narcisismo. Tudo bem, gente? Poderíamos dizer que é a nossa Agora estamos consciência, né, José Aldo? isso, entendeu? Popularmente, né? Então, isso, popularmente, entendeu? Popularmente. Mas o eu não é a consciência. O eu é o que Freud vai dizer. O eu ele é constituído pela imagem do outro. O outro, o eu é gêmeo do outro. O outro é que diz quem eu sou. O outro é constituído. Porque a instância do eu é uma instância de desconhecimento. A instância do eu é uma instância delirante. Né? Então, mas o importante que nós venhamos pensar, Fabíola, que eu quero que fique bem claro nesse momento, é que Freud, em 1914, vai colocar a diferença entre dois tipos de narcisismo, o narcisismo primário e o narcisismo secundário, onde o narcisismo secundário corresponderia, podemos dizer, ao narcisismo do eu, o nascimento do eu, né? E que é necessário, a partir do momento que se produza um retorno, nesse momento, no narcisismo primário, o meu investimento está no objeto. Mas no narcisismo secundário, esse retorno, né, que é investido no objeto, certo? Transforma-se no investimento do eu, né, para que se constitua o narcisismo secundário. Porque o narcisismo primário seria o estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma, que é o narcisismo, aquela questão do autoerotismo, onde ainda o eu não está formado como tal. Porque o eu se constitui a partir do outro. O eu é a imagem do outro. Porque por isso nós pensamos que o eu tem instância de delírio e que Freud, contrariando os filósofos, vai dizer que o homem não é senhor nem na sua própria casa. Né? E Lacan vai dizer que eu sou onde não penso e penso onde não sou. José Aldo, me fez eu refletir aqui e até querer fazer essa pergunta para você, porque pode ser que alguém também se identifique com ela. Este eu me faz eu buscar no outro, no relacionamento, aquilo que já existe em mim? Vamos pensar dessa Sim, porque eu busco o que todo relacionamento está fundamentado numa falta. Porque eu busco no outro aquilo que falta em mim. É aquele mito de Aristofânes, a minha metade. Né? Porque o sujeito, ele é um eterno falta-ser e ele busca eternamente esse objeto perdido. Então, todo relacionamento, nesse sentido que Freud vai colocar, e Lacan vai pensar, nesse sentido, que todo amor é recíproco, mesmo quando não é correspondido. Que amar é dar o que não se tem, porque dar o que não se tem significa que eu reconheço em mim a minha falta-ser. E é por isso que eu busco esse outro que carrega esse traço, esse objeto que me captura. Porque eu amo no outro, não é a pessoa. Porque amar o outro, no fundo, é assim mesmo. Eu amo aquele que carrega esse traço, esse algo de mim mesmo. Né? Por isso que amar o outro seria nesse sentido, buscar no outro o mim mesmo. Geralmente pergunta o que tu viu em mim? Eu não sei o que eu vi em você. E, Só, e porque estou me só apaixonando algo por você. que tem ali que me levou até você, né? Exatamente. Então, é isso que vamos pensar nesse contexto, né? De buscar no outro a minha falta ser. Eu busco no outro esse estado de esse outro que vem me completar, essa plenitude. Mas sabemos que o que move o amor é o desejo. Por isso, a gente pensar bem que a mulher, ela podemos dizer que ela deseja, ela tem que ter desejo para amar. Ou ama o desejo, né? Deseja. Já o homem não, ele deseja, então desejo para ele ser capturado por essa outra, né? Então, amar o outro, no fundo, é amar a nós mesmos. Tá claro até aí? Então, vamos pensar em algumas características de uma pessoa que tem, vamos chamar, questão psiquiátrica, transtornos de personalidade narcísica. Então,
As pessoas que têm um transtorno de personalidade narcísica, vamos pensar, são pessoas que têm uma intensa, podem ter uma concentração em si mesma. Né? É uma pessoa que busca incansavelmente, né? Incansavelmente, pela própria necessidade de se preocupar ela consigo mesmo. Porque ela não busca, ela não se preocupa com o próximo, a não ser consigo mesmo. Ela tem o quê? É uma autoestima, ela busca essa autoestima, essa aparência, que como também pode ser como, vamos chamar como um mecanismo de defesa contra a sua própria insegurança. Entende, Fabrício? Também ela seria uma pessoa muito dependente de afeto e amor desse outro. Para quê? Para manter o sentido de si mesmo, ou de si mesma. Né? E, ao mesmo tempo, ela não se preocupa com a necessidade desse outro. Ela se preocupa. Narciso é o quê? Nós lembramos do mito de Narciso, que ele, ao se deparar com sua própria imagem, ele tenta abraçar essa própria imagem. E aí já tinham falado para ele que ele viveria até o dia que ele não se deparasse com sua própria imagem. Mas no dia que ele viu sua própria imagem, ele esqueceu a paixão da ninfa Eco, ele não ligou para ela, ele ficou aprisionado, petrificado com aquela imagem, e ele tenta agarrar aquela imagem e morre afogado. Ou seja, ele se fechou para o outro e ficou aprisionado aí. Então, uma pessoa narcísica é essa pessoa que precisa sempre também se sentir valorizada. É uma pessoa que precisa sempre estar sempre valorizada para se sentir bem consigo mesma. É uma pessoa, podemos dizer também, que não tem empatia. É uma pessoa que sente também a necessidade constante de ser admirado, de ser aquilo como a madrasta da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Né? Então, são pessoas que ah, têm um exagero, né? Em conquista, de mostrar que é o melhor naquilo. Então, são pessoas narcisistas. Então, que são pessoas também, uma das características, são as pessoas que têm uma necessidade de admiração que está no centro. Por isso elas são egocêntricas. Né? Ela quer estar sempre primeiro. Aí você perguntou anteriormente, pode ter uma relação? Pode, desde que você esteja submerso a ela. Desde que ela sempre tem nessa relação, ela sempre tem que estar acima e você embaixo. Porque na hora que vocês fizeram aqui, há o confronto. E aí a separação, a briga. Porque entra no estado imaginário dessa especulação com o outro. Você tem que estar sempre sujeitado a ela, porque ela é o centro, ela é a primeira da classe, ela quer ser a mais bonita, ela quer chamar a atenção do grupo, de todo mundo, ela que é a tal, e você apenas. Mostra, tem desenho, alguns desenhos, né? Que a pessoa tem uma lá na escola, que todos seguem ela, todos querem ser igual a ela. A Patricinha de Beverly Hills, eu lembrei desse, dessa série. Ela era bonita e as outras tudo estavam lá, gabavam ela, querendo. Então é isso. Você não sabe lidar com a perda. E tem também um sentimento de merecimento. Tudo era, eu mereço, sou melhor. Tudo. Então, o narcisismo é isso, é uma pessoa que precisa também do reconhecimento do outro, ser mais do que o outro. Ela precisa ser mais do que o outro. Ela precisa sentir valorizada, ela precisa estar, ela tem a necessidade de ser admirada, ela tem a necessidade de ser a melhor. Ela tem uma dependência do afeto desse outro para manter o sentido de si mesmo. Né? E ela tem também, é uma pessoa que exige muito admiração, que essa admiração que ela exige é uma admiração constante, uma admiração excessiva, é o exagero. Então, é todo esse sentimento que ela acha que ela tem que ter o último. Último Como é que do tem uma frase pacote. aqui? Pensando É atualmente, isso. então, falando de narcisismo,
voltado para as pessoas que estão sempre apostos nas redes sociais. Lembrando que a gente já está com 1 hora de live e caso você queira acrescentar mais uns 10 minutos, a gente já pode entrar nas considerações, fechando, falando um pouquinho sobre as redes sociais ultimamente. Como é que você observa o seu olhar psicanalítico? O que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo uma época hoje mais, eu sempre digo, que o outro do outro que não existe, já que a Lamilé fala sobre isso. Que a nossa relação não é mais com esse grande outro, mas é com uma relação mais corporal, uma relação mais de alta imagem. Você está vendo aí, eu estava vendo a Gretchen, né, aquela cantora, fazendo várias cirurgias. É como se fosse eu vou chamar de síndrome de Peter Pan, como aquele menino que não quer crescer, que quer ser sempre adolescente, que quer ser sempre criança, e vai se automutilando, fazendo várias cirurgia para não perder essa beleza, para ser sempre reconhecida, amada pelo outro. Né? Então nós vemos hoje uma relação muito narcisista, essa relação da madrasta da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, porque as pessoas estão muito nessa relação corporal. As pessoas não estão primando mais a época do corpo. Nós estamos passando pelo curto-circuito da palavra. As pessoas não se comunicam, as pessoas se comunicam mais com o corpo, falam com o corpo. A onda agora é ter corpo bonito, é academia. Às vezes não é nem questão de questão física de saúde, mas é questão estética. E as pessoas estão pagando caro, fazendo várias cirurgias para se manter nesse corpo, né, de menina, né, que não quer esse envelhecimento, que quer como se eu quisesse perpetuar minha juventude. Essa imagem de mim mesmo, como se eu vivesse a partir dessa imagem. Se isso acabar, acabou minha vida. E aí é esse excesso, a esse exagero de investimento em si mesmo, que é investimento, que é algo narcísico, que é amar a si mesmo, como eu falei no começo da aula. Lembra? Que é amar a si mesmo. Narcisismo seria, portanto, o amor excessivo, voltado para a sua, para a sua própria imagem, voltado para a sua autoadmiração. É o amor por si mesmo. Então, é essa conservação da sua autoimagem, que essa autoimagem se perpetuar. Infelizmente, tem muitas pessoas, a mídia não mostra, mas tem muitas pessoas morrendo em sala de cirurgia, etc, etc. Porque é esse exagero, porque eu tenho que ter o corpo bonito, eu tenho que ter belo, eu tenho que ter essa síndrome da madrasta da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Aí você passa na academia de musculação, aí toda hora tem mulher olhando pro bumbum, o cara olhando pro braço, entendeu? Esse amor excessivo pela sua própria imagem, é isso que nós chamamos de narcisismo. Né? É isso que essa supervalorização na própria imagem, né? Esse algo que você alimenta exageradamente, essa admiração por si mesmo, que te julga, essa sensação de te julgar superior às outras pessoas, e essa dificuldade de reconhecer a qualidade e o valor também do outro. Então nós vivemos uma sociedade, como eu falei, uma sociedade narcísica, onde é uma sociedade individual, uma sociedade, nós falamos do narcisismo primário, onde a sua relação é mais consigo mesmo do que com o outro. Entende isso? É como às vezes até você coloca como exemplo ali nas aulas do curso. Eu publico algo numa rede social, instantaneamente eu já estou projetando ali 10 curtidas, 20 curtidas, 30 curtidas. Sim, tem até uma parte a questão do selfie, né? Que a pessoa ela quer estar sempre querendo ser vista, bota uma foto, ela quer ser amada, ela quer ser admirada quando as pessoas não curtem. Às vezes ela fica até triste porque ninguém comentou, ninguém disse nada. Né? Essa questão que é uma questão narcísica de reconhecimento, que é o desejo de ser amado, é o desejo de ser reconhecido pelo outro. Né? Então, é muito interessante nós pensarmos isso. Né? Porque essa questão também,
a questão desse selfie, né? Que é importante também, que essa instigação da fotografia, dessa imagem, dessa câmera, e seria aquela questão que você querer ser olhado, essa pulsão, vamos chamar da pulsão escopofílica, querer ser amado, querer ser reconhecido pelo outro, porque Lacan vai dizer que o desejo do homem é o desejo do outro, né? E que ser é perceber e ser percebido. Então nós vivemos nessa sociedade da imagem, porque a imagem é essa imagem que nós temos, que nós zelamos, conservamos. Então nós estamos muito aprisionados hoje a essa questão dessa imagem, né? Esse narcisismo, né? Essa experiência de lugar, né? Que não é não a dois, ou seja, eu me fazendo objeto para o outro, e segundo, um outro segundo olhar de terceiro, né? O olhar, a posição da câmera, a posição de onde essa personagem se vê, né? Sendo apreendido, podemos dizer assim, no olhar do outro para o terceiro. Isto é que determina hoje o complexo, podemos dizer, topológico da economia dos lugares que compõe o narcisismo. Giseldo, a gente pode até futuramente fazer uma live falando sobre essa questão narcísica e as redes sociais, né? Futuramente, gente, é uma proposta de live para a gente poder estar também explorando mais essa temática a partir de outras formas, o corpo através da academia, do selfie, enfim, são possibilidades que a gente pode trazer para aprofundamento futuramente. E só lembrando, né? O importante, só para concluir, o importante que nós tenhamos que saber que o narcisismo seria, portanto, o amor excessivo, o amor exagerado, o amor voltado para a sua própria imagem. Falar de narcisismo, lembrarmos do mito de Narciso, que ele se apaixonou pela própria imagem, ele ficou aprisionado àquela imagem, e ele não conseguiu mais se relacionar com outros. Tinha a ninfa Ego, que se apaixonou por ele loucamente, mas ele não dava atenção, porque ele estava voltado para si mesmo. Então, narcisismo é essa experiência da minha imagem, da minha alta imagem, da minha admiração por mim mesmo. É tudo eu querer tirar foto, é tudo eu querer mostrar, é tudo eu querer compartilhar para chamar a atenção do outro. Porque o desejo do homem é o desejo do outro. O desejo do homem é o desejo de ser reconhecido e de ser amado por esse outro. Porque Lacan vai dizer que a gente quer ser amado não só pelos nossos cabelos, a gente quer ser amado pela cor dos nossos olhos, a gente quer ser amado pelos nossos olhos, a gente quer ser amado por tudo. Isso é o nosso narcisismo. Esse Freud coloca em relevo até o narcisismo do próprio pai, o amor dos pais pelos filhos. Entende? Então, deu para terminar? Chegou o momento? 9h10, 1h e 10 de live, é o que a gente se propôs hoje, 1 hora. A gente excedeu 10 minutinhos, mas é bom falar de psicanálise, desses temas que são tão contemporâneos e que está no cotidiano de nossas vidas. Consciente ou inconscientemente, a gente está passando por eles, né, José? E a proposta do Além do Divã é justamente essa, de estar refletindo sobre essas questões. Toda semana, sempre às quartas-feiras, 8 horas da noite até às 9. E quando o tema está tão bom, a gente quer continuar, mas tem a proposta da gente trazer ele novamente e colocando outros elementos que também tem dentro do nosso contexto social, como a questão da academia, dessa petrificação que tem pelo corpo, principalmente os jovens, nossos jovens atualmente, os adolescentes. E tem mais outras temáticas também que podem ser propostas. O feminicídio, né? Pelo feminicídio, que também tem muito a ver com essa questão narcísica, também, né? De não saber lidar com essa perda, com essa frustração, né? E aí mata o outro porque não sabe lidar com a frustração, com a perda, essa ferida narcísica. Então, gente, já terminou.
Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui para responder, vou deixar esse momento para responder. E queria deixar o anúncio. Além do Divã, é um programa feito para você. Nós estamos aqui todas as quarta-feiras. Então, você é que vai fazer o programa. Nós começamos com algumas temáticas, mas você pode escolher a temática que você quiser e a gente vai falar. Eu quero que você fale sobre, vou dar um exemplo, sobre relação, sobre fobia, sobre ansiedade. É você que vai, esse programa é feito especialmente para você. Então, pode colocar aí qual o tema que você propor para a próxima quarta-feira. E hoje é o nosso segundo dia, né, Fabiola? E espero que tenham gostado. Vai ter sempre uma hora. E o Além de voltar a repetir, é feito para você. E todas as quartas-feiras estamos aqui. E sábado, lembrando que nós temos um curso de Introdução à Leitura de Lacan, Introdução a Lacan, né? Se tiver participar, desde já está participando, já está o convite, né? E vamos continuando com Além do Divã, com as lives, mas precisamos da sua, né, da sua opinião, o que você está achando, para a gente melhorar também. Precisa de você, da sua opinião, o que é que você quer trabalhar, o que é que você gostaria de saber, qual é a curiosidade, qual é a dúvida que vocês querem tirar, nós estamos aqui. É por isso que o programa é Além do Divã, porque vamos falar de filosofia, vamos falar de psicanálise, vamos falar de política, vamos falar de religião, vamos falar de todos os assuntos. Esse programa eu pensei que foi feito especialmente para você. E quanto mais à noite, passo a palavra. Obrigado a todos que fizeram presente. Para mim é uma honra tê-los, né? Sinto me agraciado pela presença de vocês. E conto com vocês novamente na próxima quarta-feira. Um outro tema que vai ser anunciado nas redes sociais com a Fabiola. Isso, essa semana, Fabiola. final de semana, a gente já está divulgando o tema do próximo programa, que será na quarta-feira, e a gente aguarda vocês aqui no do Divã. Se agendem, toda quarta-feira a gente vai estar aqui com o programa, assim, com a temática do interesse coletivo, de aprofundamento pessoal, caso queira compartilhar para outra pessoa que também esteja interessada, pode divulgar também, porque a gente está trazendo a psicanálise para isso, para o nosso cotidiano, discutir essas questões que não estão só lá dentro da clínica, mas que eles estão aqui no nosso convívio social. E semana que vem a gente está aqui novamente aguardando vocês. A live vai ficar salva, José Alves. 8 horas. Isso, 8 horas da noite. Sim. Vai salvar a live. Vocês podem compartilhar ela por aqui, pessoal. Iremos trazer também outras pessoas, outros psicólogos, psicanalistas, filósofos, né? Por isso que é Além do Divã. Vamos falar de psicanálise, filosofia, política e assim sucessivamente. Caso você também que esteja assistindo aqui o programa esteja interessado de ter um diálogo com o José Aldo, só se prontificar, gente. Pode deixar o comentário no perfil do José Aldo, ou então no meu, que a gente vai abrir o espaço para vocês discutir também um pouco do conhecimento que vocês têm, a partir do conhecimento psicanalítico que José Aldo tem. Também ele tem conhecimento filosófico, é um profissional da área, é psicólogo, faz atendimento também. E também é professor. Conhece José Aldo caminha por vários horizontes do conhecimento. E está aqui com a gente toda quarta-feira, está também no curso de psicanálise que a gente desenvolve também, José Aldo, ministra o curso. Tem o nosso parceiro, colega também, o Marcelo, que ele não está aqui hoje, mas ele também é um dos coordenadores do curso. E a gente agradece a presença de vocês e o programa só existe porque vocês estão aqui conosco. E José Aldo vai salvar lá naquele X, José Aldo, vai encerrar a live e salvar. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até quarta-feira. Até quarta-feira. É encerrar o vídeo, Isso. né?